O medo. O medo faz ver coisas. O medo faz ver coisas. Aliás, não tome nenhuma decisão na emoção, com tristeza, com muita alegria. Não tome decisão com raiva, com ódio, com mágoa, emocionado. As decisões normalmente têm que ser tomadas, as escolhas têm que ser tomadas, as decisões têm que ser com o lado racional do seu cérebro e não o emocional somente. O emocional faz parte, sim, mas quem tem que predominar é o racional. Não vai pela emoção para você não se dar mal. Vamos pegar essa experiência de Elias. Eu vou trazer para todos vocês no capítulo de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler aqui junto com vocês. Se você faz questão de ler junto com a sua Bíblia, então já prepare a sua Bíblia, a minha já está aqui. Eu vou trazer para a tela, vou ler diretamente aqui da tela, colocando na tela para todos vocês. Vocês que estão assistindo pela televisão, é muito bom, que a letra fica grande, ou no tablet, computador, né? Mas pelo o aparelho, telefone, o smartphone, então fica a letrinha pequena, né? Deixa eu dar uma boa noite para todos vocês, que eu estou aqui na noite de quinta-feira. É o momento em que nós estamos trazendo essa transmissão para todos vocês. Na noite de quinta-feira eu vou realizar a oração e eu convido você para ficar comigo nessa leitura da Bíblia e depois da leitura realizar a oração comigo. A oração da noite de quinta-feira. Você que está abrindo o link que fica gravado aqui no canal É Tempo de Oração, se você está abrindo um outro horário, alguém te enviou, então seja abençoado também em outro horário, né? O que importa é que Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, à matéria, Deus não está limitado. Isso é muito. Antes de nós começarmos a leitura, eu quero trazer para você aqui as informações do canal. Enquanto eu estou passando aqui, já dá um joinha, já se inscreve também, quem não é inscrito, já se inscreve. E se você quiser ser um mantenedor, está aqui, ó, na tela, tanto o QR Code como a chave do Pix. Então está aqui as redes sociais, os dias e horários. Para você que é daqui de Itabirito, estão aqui os dias, horários e o endereço. E também as capas dos meus livros, o número do meu telefone. Estão aqui essas informações para todos vocês que quiserem saber mais do canal e do ministério. Tá bom? Vamos então para a Bíblia aqui, já vou colocar na tela. E é assim. Eu não preciso abrir mais do que isso, né, pessoal? Deixa eu me ver se dá para mim abrir para vocês. O negócio, se eu mexer aqui, vai desconfigurar os outros também, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho só. Eu acho que eu consegui aumentar a letra. Mas aí desconfigura os outros, né? Acho que melhorou para vocês que estão acompanhando aí. Então vamos lá. Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, deixa eu explicar para vocês aqui essa parte, para refrescar sua memória o que aconteceu. Um dia anterior a isso, a notícia que chegou até Jezabel. Jezabel é rainha, é a esposa de Acabe, que é o rei de Israel. Tem Israel e tem Judá. Ele está sendo o rei lá de Israel.
E o que acontece? Um dia anterior, Elias tinha feito um desafio com o rei, todos os generais e os principais do reinado, que vamos descobrir qual é o Deus verdadeiro, se é o Deus de Elias ou o Deus desses profetas. E mandou reunir todos esses profetas lá no Monte Carmelo. Vamos lá no Monte Carmelo, reúne, chama todo o povo que está aí, boa essa palavra. Não, quero ver esse desafio. Quero ver qual é o Deus verdadeiro. Se é o Deus de Elias ou se é o Deus de Baal, o Deus dos profetas. E reuniram lá, e a proposta era essa: quem invocasse o Deus e o Deus que respondesse por fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias disse: como eu estou sozinho aqui, então começa vocês. Vocês vão começar invocando. E a proposta era essa: se o meu Deus não responder, vocês me matam à espada. Mas também, se o meu Deus responder e o de vocês não responder, todos serão mortos à espada. E o povo, os soldados, os generais, o rei, todo mundo estava ali naquele evento. Boa essa palavra, gostei. E aí, eles invocaram de cedo até meio-dia e não teve resposta. E quando chegou a vez de Elias, Elias fez uma oração de 30 segundos e o fogo desceu e consumiu o animal, o holocausto, lambeu a água, que eliminou as pedras, até as pedras virou cinza. O Deus respondeu, o Deus de poder, o Deus de Elias. Muito bem. Agora o que tem que acontecer? Tem que todo mundo puxar a espada e matar os 450 profetas de Baal. E assim foram mortos. Vamos voltar para a leitura. Jezabel também era uma feiticeira, uma seguidora do deus Baal. Quando ela ficou sabendo dessa notícia, olha o que no versículo 2. Olha o versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. Quer dizer, todos eles estão mortos, então você vai morrer também. Amanhã a essas horas, quer dizer, você tem 24 horas para morrer. E botou todo tropa de exército atrás de Elias para poder matar Elias até amanhã. A essa hora eu quero ele morto. O que vendo ele, Elias, né, se levantou e, para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, uma árvore muito alta. Pediu para si a morte, orou a Deus pedindo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu. Quer dizer, pediu a morte, foi deitar, pedindo a morte, dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou. E o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longa a tua caminhada, muito longo o teu caminho. Quer dizer, então isso mostra que o anjo deu espaço para poder ele descansar. Deve ter dormido, passado a noite ali, dormiu, e no outro dia o anjo está servindo novamente. Ele levantou, pois, comeu, versículo 8. Ele levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Então, aqui vem uma interpretação.
que a gente não pode falar se ele caminhou os 40 noites sem parar ou se foi alternado. Então, mas caminhou 40 dias e 40 noites, que está mostrando. Eu entendo de que foi sem parar, porque está mostrando que a comida fortaleceu ele, e essa comida sobrenatural, então lhe deu condições de que caminhou 40 dias, 40 noites sem parar. Essa é a minha dedução, mas aqui não está falando isso. Pode ser também alternado, mas não interessa. O que importa é que a comida fortaleceu ele e ele caminhou e chegou lá no Monte Horebe. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus deuses, os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, ele se pôs no monte, e passou o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as pedras, as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Então, um vento forte passou e o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, eu vou traduzir aqui para vocês entenderem que veio o vento forte. Imagina esses ventos que passam aí a 100 quilômetros por hora. Só que esse vento aqui, ele era tão forte que quebrava pedra, rachava pedra. Só que o Senhor não estava no vento, mas estava em Elias. E não aconteceu nada com Elias. Veio o terremoto. Imagina um terremoto, quanta destruição que acontece. O Senhor não estava no terremoto, mas também não aconteceu nada com Elias. Veio o fogo, um incêndio, um fogaréu, sei lá, a gente não sabe que fogo é esse, mato queimando, tudo queimando. O Senhor não estava no fogo. Esse fogo também não era o fogo do Senhor, mas o Senhor estava em Elias e o Senhor deu o livramento para ele. E assim a gente entende de que quando o Senhor está em nós, venha vento forte, venha incêndio, venha terremoto, venha tempestade, quando a gente está nele e ele em nós, então a gente tem o livramento. E depois do fogo do terremoto, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz delicada. Vamos continuar aqui, versículo 13. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz e dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho, ó, volta pelo teu caminho, volta para fazer o que você tem que fazer, para o deserto de Damasco, já deu a direção, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel. Quer dizer, já não vai ser mais Acabe,
mas vai ser Jeú, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, ou Safate, Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Bom, vamos ficar com a leitura até aqui, porque aí eu trago a mensagem para você, dizendo como. Então vamos entender. Ele teve medo. Eu comecei falando para você justamente não tomar decisão na emoção. Não tome decisão na emoção, com raiva. Eu comecei dizendo isso, com medo. E principalmente o medo que faz ver coisas. O medo faz ver derrota, faz ver no futuro desastre, o que não presta. Ele tomou sua decisão diante daquela situação, quando ficou sabendo que o mensageiro chegou para ele e disse: ó, assim diz a rainha, amanhã por estas horas você vai estar morto, assim como estão mortos os profetas, os colegas dela, colega de crença. E foi aonde ele fugiu, sumiu. Caminhou lá até o zimbro, dormiu, veio o anjo, deu comida para ele dormiu de novo, depois deu comida de novo, levanta-te e vai, porque a caminhada é longa, e ele vai até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. E chegando lá, ele tem essa experiência com Deus. Vem aquele vento forte, rachando, quebrando pedra, mas não aconteceu nada com ele. Veio depois o terremoto, mas também não aconteceu nada com ele. Depois veio o incêndio, o fogo, mas também não aconteceu nada com ele. E depois vem a voz suave. Então, são mensagens que para os dias de hoje a gente pode entender de o quanto que Deus foi com Elias, Deus será conosco também. E é confiar e não duvidar. Então, o que acontece? Deus fala para ele e diz: volta. Quando ele diz volta ao teu caminho, é cumprir a missão. Porque ele tinha que ungir o rei Azael para rei, mas também tinha que ungir o rei Jeú para ser rei de Israel. E tinha que ungir Eliseu para ficar no lugar dele. Então tinha missão ainda para cumprir. Então, isso trazendo para os dias de hoje, nossos dias, Deus está falando justamente com as pessoas que tomaram decisões erradas, escolhas erradas, pessoas que estão fracas na fé, pessoas que estão desanimadas, e Deus mostrando, dizendo o quê? Volta ao teu caminho, volta à tua missão, volta a fazer o que você tem que fazer. Porque no caso de Elias era ungir Azael, ungir Jeú e também o Eliseu. A missão e a sua missão. Eu não estou falando no sentido profissional, se você é um engenheiro civil, um advogado. Não estou falando na sua profissão, no que você tem a fazer socialmente, mas no que você tem a fazer espiritualmente no reino de Deus. Isso mesmo, porque o Senhor te ungiu para você cumprir sua missão. Então, se você não está alimentando seu espírito, você está mais carnal do que espiritual. Se você é aquela pessoa que está mais voltada para as festas do mundo, está aí as festas natalinas, festas carnavalescas, festas de final do ano, festas juninas, festas, e você é mais voltado às festas do mundo, passear, é uma disposição para passear, é uma disposição para viajar, é uma disposição para essas festas. E para as festas solenes do Senhor, a disposição é muito pouca, muito pequena. Então, isso é para você rever. Você não está aqui nessa vida apenas por poder trabalhar, comer feijão, dormir, descansar, voltar e trabalhar e ficar nessa rotina. Vez quando dá viagem, vez quando dá passeada, vai no circo, vai no teatro, vai no cinema, faz isso, faz aquilo. Não, não é só para isso. Você não veio para isso. Você veio para uma missão divina.
Esse tempo transitório nosso aqui na Terra é para missão. Então, é um tempo transitório com visão no eterno. Então, o homem, a época do homem é transitório, o homem é humano, mas a época de Deus é eterna. Então, você tem que focar na eternidade. Como vai ser a sua vida eterna? Vai ser separado de Deus, porque essa é a morte eterna? Essa é a morte eterna. O que é a morte eterna? Lago de fogo e enxofre. O que significa isso? A segunda morte, separado de Deus, ou junto com Deus eternamente. Cada um vai ter sua hierarquia lá dentro dessa igreja arrebatada, dessa igreja ressuscitada, desses depois do julgamento, cada um vai ter seu posicionamento, suas recompensas, seu galardão. Onde você vai estar? Então tem que cumprir a missão aqui na terra transitória, nessa época, nessa era transitório, seu, meu, nosso, a gente tem que cumprir. E a gente vai colher lá o que nós plantamos aqui. Até no juízo final, vai haver livros das obras para poder ver a tua punição. Então faz o bem, vamos cumprir nossa missão. Se tem que ungir Azael, vamos ungir. Se tem que ungir o Jeú, vamos ungir. Vamos. Esse ungir é muito espiritual, é o evangelizar, é ganhar almas, é ajudar as pessoas para encontrarem com a verdade, ajudar pessoas a saírem da mentira, sair da religiosidade. Então, amigos, é essa palavra que eu trago para vocês nessa noite de quinta-feira e eu quero orar com vocês agora. Eu teria muita coisa para falar ainda, mas por causa do tempo, senão fica chato, senão fica pesado. Mas eu vou estar aqui sempre trazendo a oração da noite, sempre nós vamos estar aqui no canal trazendo a mensagem. Quando não sou eu, tem uma equipe aí que está comigo nesse canal, a equipe do SC519, a equipe das mães e também a equipe do HDO, Homens de Deus em Oração. Então, aqui dentro são orações e mensagens, cada um trazendo uma mensagem, e é um trabalho de Deus. Vamos cumprir nossa missão, tá bom? Momento de oração. Vamos então falar com Deus, porque é momento de oração. Que bom. Quero dizer para todos vocês, daqui de Itabirito, que amanhã, se você está assistindo agora, hoje, à noite, esse momento à noite de quinta-feira, amanhã, às 19 horas, nós estaremos na oração de libertação. É uma oração de libertação que nós fazemos aqui na rua José Benedito, número 375, ao lado do restaurante Paraíba. E você é o nosso convidado para estar conosco participando dessa oração de libertação, tá bom? E não importa a sua religião, seja você católico, evangélico, budista, testemunha de Jeová, da Seixonoe, não importa. O que importa, fé no coração, tá bom? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui nesta oração da noite de quinta-feira, abençoando esta noite. Essa pessoa que está em outro horário, no horário de manhã, à tarde, à noite, de outro dia, de outro tempo, não importa, eu sei que o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso, que está em todo tempo, é um Deus onipresente, onisciente, um Deus que era, que é e sempre há de ser e há de vir para nos buscar. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Pai, essas pessoas que estão participando comigo, que ouviram essa leitura bíblica e participaram e ouviram com fé e a fé aumentou, Pai. Abençoe a vida delas, de cada um, segundo a sua necessidade.
que a necessidade espiritual sempre vamos ter, necessidade de sabedoria, entendimento, conhecimento, força, tua unção. Mas se a necessidade dela é fisiológica, física, emocional, sentimental, essa pessoa, ó Pai, que precisa muito de saúde mental, saúde física, dê para ela agora. Toca nela, meu Deus, e abençoe a vida dela. Esse que está na vida financeira, desempregado, endividado, ganhando pouco, dinheiro não rende. Ai, a vida dela é amarrada, não anda. A coisa amarrada não anda, não vai. Ainda não tem sua casa própria, não tirou sua carteira de motorista, não tem um bom emprego. Senhor, abençoe esta vida. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Eu peço também que o Senhor abençoe os dizimistas, meu Deus. Essa pessoa que é fiel ao Senhor no dízimo. Talvez ela não é dizimista aqui do ministério, é de outro ministério. E ela sabe de que naquele ministério o dízimo dela está sendo para a pregação do Evangelho, para o reino de Deus. Então, Pai, abençoe. E esses que são daqui, dizimistas, meu Pai, fiéis, participam aqui, Senhor, eu faço essa oração especialmente por essas pessoas também, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui pregando, Pai, vivendo minha vida totalmente aqui para o ministério de oração. Pai, abençoe a vida financeira de todos, em nome de Jesus. Cada pessoa que está aqui nesse canal, que recebe os links dentro dos grupos, cada pessoa que está inscrita, Deus, essa pessoa que está se inscrevendo hoje, agora, essa pessoa que está, meu Deus, já está inscrita, visita ela, sua casa, sua família, faz com que ela venha ter uma noite de quinta-feira abençoada, feliz, ó Pai. Nas tuas mãos eu entrego a vida dela e a vida de toda a sua família. Entrega você também, falando os nomes da sua família. Fala aí, nome da sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, os vivos, porque os mortos já estão no seu lugar, mas nós vivos ainda estamos aqui nessa era transitória. Então, entregue sua casa, sua família. Meu Pai, eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida, em primeiro lugar a minha vida, e aí vem a vida da minha esposa, dos meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados, a família da minha esposa, meus primos, sobrinhos, tios, toda a parentela, amigos e colegas. Os colegas aqui, Pai, que trabalham aqui nesse canal, os colegas da equipe do EC519, a equipe das mães, a equipe do HDO, os homens de Deus em oração. Deus, tome nas tuas mãos todos. Abençoe nosso Brasil, as autoridades eclesiásticas, como também as autoridades governamentais, seja da direita, da esquerda, não importa. Que o Senhor abençoe nosso Brasil, a parte economia, a economia e a parte política, Senhor, em nome de Jesus. Misericórdia da nossa política, da nossa economia, Pai. Que a consequência está chegando, está vindo, Pai. Misericórdia. Nos dê força, nos dê capacidade para a gente vencer cada situação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estamos todos abençoados. Em nome de Jesus. Você está abençoado. E amanhã, sexta-feira, para você que está assistindo ainda hoje, né, na quinta-feira à noite, amanhã, 5h15, nós temos a oração do Rafael Mendes, com a palavra. Então dá para você participar também. Deus abençoe todos vocês. Repetindo, para quem não sabe, o pessoal daqui de Itabirito, da cidade de Itabirito, a nossa sede, a nossa comunidade está aqui na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante por aqui. Você é o nosso convidado, não importa a sua religião. Tchau.